A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estarão acompanhando essa transmissão, amém? E os irmãos que estarão também posteriormente estará vendo. Estou alguns meses sem fazer live, mas creio que a partir do mês que vem nós seremos mais frequentes, na transmissão da palavra de Deus. Um dos motivos que eu diminuí um pouco a live, a transmissão, devido às novas políticas da plataforma do Facebook, a qual tem apagado aí os vídeos que são feitos. Então é um dos motivos que eu acabei parando um pouco com as transmissões, mas retornando às transmissões, eu creio que eu estarei fazendo as transmissões lá pelo Instagram. Então os irmãos que já há longo tempo nos acompanham dentro do Facebook, nas transmissões, que coopera conosco, eu peço logo após essa transmissão, eu vou estar deixando, o meu Instagram, para que os irmãos que quiserem pode acompanhar as lives. Eu acredito que após eu vou estar fazendo transmissão lá pelo Instagram, até porque o Facebook não está deixando os nossos vídeos aí. A gente faz a live, salva a live, mas o Facebook dá um prazo aí de 30 dias apenas. Após 30 dias ele acaba apagando, a live. A gente estava com os vídeos aí já há mais de 6 anos, a gente estava com os vídeos no Facebook, e o Facebook acabou apagando todos os vídeos, devido às novas políticas da plataforma. Nem por esse motivo a gente parou um pouco com as lives, com a transmissão, mas logo retornando, nós vamos estar transmitindo pelo Instagram, amém? Se assim o Senhor Deus nos permitir, amém? Eu peço você que nos acompanhe, que logo após eu deixar aí o meu Instagram, esteja seguindo, se inscrevendo lá, e para assim estar acompanhando as nossas transmissões, da palavra de Deus. Há alguns dias eu tenho preparado algumas coisas, e ao longo desses meses que a gente ficou sem transmitir, também questão da obra, a gente está, pela graça de Deus e misericórdia dele, a gente está à frente de uma obra, e então às vezes não temos muito tempo nessa questão de rede social, devido preparação de mensagens, preparação de escola bíblica dominical, aula da escola bíblica dominical, e a gente praticamente quase só, pela misericórdia de Deus, Deus tem dado graça, então fica difícil para a gente transmitir. Mas eu acredito, amém, que a partir do mês que vem, se Deus quiser, nós vamos estar retornando. Eu vou estar retornando dentro do Instagram, amém? Eu conto com a presença
dos irmãos. Amém? Os irmãos que já nos acompanham, todos os irmãos, amém? Mas tem alguns irmãos que já nos acompanham já há algum tempo. Amém? Tem irmãos que nos acompanham aí há mais de 4 anos, há mais de 5 anos aí. Amém? E os irmãos novatos, né, os que estão aí há 6 meses, há 1 ano, amém? Também convido você a estar se inscrevendo lá, seguindo a nossa rede social, o Instagram. Amém? Mas nesta noite, eu quero deixar uma palavra. Eu ia fazer essa live com um pastor de Colina Verde, amém? Mas eu acredito que essa hora ele deve estar dormindo, bem, mas aí eu vou estar transmitindo só, fazendo o meu devocional nesta manhã, dentro de um texto. Me chamou a atenção desse texto. E sempre quando algo me chama a atenção, eu procuro pedir direção de Deus, algo de Deus dentro da perspectiva da palavra de Deus. Amém? É um texto que se encontra em Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 6. A gente, às vezes, lendo a Bíblia diariamente, fazendo os nossos devocional, ou a leitura bíblica, a gente, dependendo da forma que lê, nós não conseguimos extrair do texto aquilo que o texto, a palavra de Deus, quer nos dizer. Ou às vezes nós lemos ou procuramos compreender aquilo que a palavra quer nos dizer, mas nós pensamos em aplicar isso na vida do próximo ou na vida do outro. Amém? Muitas vezes nós lemos a Bíblia com essa perspectiva de ler, extrair para poder falar algo a respeito da vida do outro. Na ministração da palavra de Deus, é diferente esse conceito. Por quê? Na ministração, quem vai ministrar, ele vai orar a Deus, Deus vai dar o texto a ele vai debruçar no texto, ele vai fazer seu esboço, ele vai construir ali uma mensagem. Mas mesmo na construção da mensagem, ele leu o texto, Deus falou com ele, o Espírito Santo iluminou a mente dele dentro do texto, revelou a ele algo que está dentro do texto, falou com ele, falou comigo, falou com você que é leitor da Bíblia, falou com você que é ministro da palavra de Deus, falou você que é pregador da palavra de Deus, falou com você. E isso que falou contigo, naquilo que a palavra falou contigo, falou com a gente, falou conosco, nós vamos transmitir. Porque a palavra vai nos dar algo, vai falar conosco, algo a nosso respeito, mas também vai falar algo a respeito das pessoas ou na necessidade das pessoas que ali estão. Geralmente é algo particular meu, eu não procuro texto para ministrar. Geralmente eu vou pedindo a Deus. E às vezes isso Deus dá o texto na última hora. Deus dá o texto ali nas últimas horas. Mas às vezes Deus direciona a gente numa palavra e com dias de antecedência a gente consegue construir algo dentro do texto. Tanto naquilo que Deus fala com a gente, quanto naquilo que Deus quer falar com alguém. Amém? E no decorrer do dia, ou na leitura, a gente não para muito dentro dessa questão de observar o que o texto, o que a palavra está querendo dizer. E isso me chamou a atenção hoje, no texto de Isaías, no capítulo 45, do versículo 6. Porque é um texto que a gente cita bastante, a gente conhece muito, muitos proferem esse texto, esse versículo, mas isoladamente. Ou seja, veio e você citou. São vários textos, vários versículos que a gente acaba citando dessa forma.
e às vezes não conseguimos transmitir aquilo que o texto quer dizer, aquilo que o versículo quer dizer. É um versículo conhecido. É um versículo muito conhecido, um versículo muito citado. Por quê? É um versículo que Deus nos chama, presta atenção, é um versículo que Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Amém? É um versículo que Deus nos chama para uma comunicação, para uma intimidade. Deus nos chama para uma fidelidade a Ele. Ou Ele quer essa fidelidade de nós para com Ele. Amém? Porque Deus é fiel para conosco. Porque o versículo diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Analise comigo. Eu sempre peço nas minhas lives, a você que acompanha, sempre acompanha com a Bíblia aberta. Você que tem Bíblia, tá? Acompanha com a Bíblia aberta, se possível, esteja anotando, porque Deus fala nos mínimos detalhes da palavra dele. Buscai ao Senhor enquanto, analisa a palavra ou no enquanto. Se Deus diz na palavra dele que nós o devemos buscar enquanto ele está acessível, enquanto se pode achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se isso Deus nos alerta enquanto se pode achar, porque haverá um tempo em que não será mais possível acessar a Deus, achar a Deus, se achegar a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Se a palavra diz enquanto se pode, é porque haverá um tempo que não vamos mais poder ter esse acesso. E sempre quando leio ou meditamos na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, a nossa mente viaja dentro disso, dentro da palavra. Olhando dentro desse início, desse chamado, desse convite de buscar ao Senhor, enquanto nós o podemos achar, ou seja, enquanto ele está disponível, enquanto ele está acessível, enquanto ele está agradável para conosco. Buscai-o enquanto ele está próximo. Acredito que é uma tradução que diz dessa forma. Invocai-o enquanto está perto. Primeiro, nós devemos buscá-lo enquanto ele está acessível. Nós devemos buscá-lo enquanto ele está perto de nós. Porque na acessibilidade de Deus, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos dele. Deus está tão acessível a nós que nós podemos, por enquanto, ter esse acesso porque ele está perto. Aí a mente do leitor, a mente do ministro, a mente do pregador, do estudioso da palavra, viaja na palavra. Primeiro, enquanto se pode achar, você vai para Apocalipse, no capítulo 20. Por quê? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 20, após o milênio, se não fala a memória, começa lá, a narrativa começa a partir do versículo 11. Deixa eu conferir, aproveitar que eu estou com a Bíblia aberta. Às vezes a pessoa... Amém? Apocalipse 20, a partir do 7. Então a mente começa a viajar. O convite de Deus é: buscai o Senhor. A palavra de Deus, na boca do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Primeiro, porque haverá um tempo em que não será mais possível se achegar a ele. Haverá um tempo
em que ele não estará mais acessível. Haverá um tempo que vão clamar, haverá um tempo que vão suplicar, haverá um tempo que vão desejar estar na presença de Deus, invocar o nome do Senhor, mas não será mais possível. Por quê? Está lá em Apocalipse 20, a partir do 7. Porque agora tudo se cumpriu. Porque não teremos mais esse acesso, ou Deus não estará mais disponível. Eu estou falando de um contexto a qual você vai entender lá na frente, a partir do versículo 7. Mas o convite de Deus, da palavra de Deus, a partir do profeta Isaías, diz: buscai enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Primeiro, enquanto se pode. Aí você vai para Apocalipse no capítulo 20, a partir do 7. Invocar enquanto está perto. Aí você vai para Mateus 28. Mateus 28, a partir do 19. Naquela promessa em que Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Aí você vai para João, se não faz a memória, capítulo 15, que diz que nos convida em todos, em 9 vezes, dentro do texto, no início, aproximadamente 9 vezes dali, nós temos um convite de permanecer na videira. Aquele que está na videira, permanecer em mim, que eu permanecerei em vós. E aquele que permanece no Senhor, Jesus Cristo que diz: ele e o Pai vêm e faz nele morada. Ele e o Pai vêm e faz nele morada. Ou seja, ele está perto. Ele está conosco todos os dias. Ele está acessível todos os dias. Jesus nos direciona em Mateus 6. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E ora ao teu Pai. Ou seja, ele está acessível para te ouvir. Ele está acessível para atender a sua oração. E ele está disposto a responder a sua oração. Deus está acessível, Deus está perto, por enquanto. Olha o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está acessível, ele está convidando, ele está chamando. O chamado veio com Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está chamando. E a certeza da presença veio com Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está perto. Ele é a nossa companhia. Ele é quem nos direciona. Ele é quem está conosco todos os dias, segurando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando, nos guardando. Por enquanto. Porque vai chegar um tempo que não teremos, eu estou falando para ímpio, amém? Estou pregando com perdão da palavra, perdão para não crente, mas também para crente. Porque tem muito crente que, de certa forma, está distante do Senhor. Como que eu me distancio de Deus? Como que eu me distancio? Como que eu não estou perto? Pela desobediência. Pela desobediência a cada dia, entristecendo o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, ou apagando o Espírito Santo, eu me afasto desta presença. Porque Deus não se agrada dos desobedientes, Deus não se agrada dos insubmissos, Deus não se agrada dos rebeldes. Então, em todas essas ações de rebeldia, de insubmissão, de se rebelar, de desobedecer, a cada dia eu vou me afastando de Deus e automaticamente Deus vai se afastando de mim. Porque se eu não me achegar a Ele, Ele também não se achegará a mim. Lembra? Tiago, se não falar a memória, diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós.
Ou seja, Deus está comigo, Deus é minha companhia, Deus é o meu refúgio em todos os momentos em que eu ando em obediência, em que eu estou andando em acordo com a sua vontade, obedecendo a tua palavra, vivendo a palavra. Então Deus é a minha companhia. Eu o invoco e ele me atende. Eu me coloco na presença dele e ele está comigo. É o tempo de invocar, de se achegar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Antes de nós passarmos para o versículo 7, vou fazer uma colocação muito importante, daquilo que eu falei lá atrás. Missionário Edson, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Eu disse no início que às vezes nós lemos a Bíblia para os outros, para tentar extrair do texto, para lançar no outro, lançar no próximo. Mas se nós olharmos no contexto da palavra de Deus, do Antigo Testamento, e a palavra de Deus no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela é direcionada ao seu povo no Antigo Testamento. E a palavra de Deus, ela é direcionada à igreja no Novo Testamento. Ou seja, nós pregamos para o não crente, nós almejamos pregar para o não crente, e é bom isso, porque é através disso que alcançamos vidas. Mas a palavra de Deus, no contexto geral, ela é para mim, ela é para você, ela é para a igreja, ela é para o povo de Deus. E pelo comportamento do povo de Deus, pelo meu comportamento, pelo teu comportamento, pessoas são alcançadas. Há uma frase, se não me falha a memória, ou é Agostinho, ou é Spurgeon, não me lembro, que diz assim, pregai o evangelho. Se possível, use palavras. A isso me lembra o quê? Aquilo que o apóstolo Paulo falou. Vocês, são cartas que os outros estão lendo. Vocês são cartas que os outros estão lendo. Quem está lendo o meu comportamento é quem está lá fora, quem não é crente. Quem, de certa forma, tem o desejo, a vontade de mudar de vida. E ela procura na pessoa, no povo de Deus, na pessoa que se diz cristão, na pessoa que fala que é crente, que vai na igreja, que louva, que prega, que evangeliza, que faz visita, que as pessoas estão olhando para esse povo, para essa comunidade, no geral e no individual. Porque não adianta no coletivo bonito e no individual não transmitir aquilo que transmite no coletivo. Porque no coletivo o não crente está lá observando a forma que a pessoa age, a forma que a pessoa se comporta. E quando a pessoa sai dali também, o não crente está observando ela, seu comportamento dela fora é igual quando ela está no ambiente. E através do comportamento é que essa pessoa que volta e meia está visitando, está ali no meio, ela vai buscar essa mudança que
não é só do ambiente. Essa ação que não é transmitida somente ali, mas que também é transmitida por fora. Isso chama-se testemunho. Testemunho de vida. No comportamento, no falar, no se vestir, no agir. Porque tem gente que se veste bem, tem gente que fala bem, canta bem, prega bem, só no ambiente do culto. Só no ambiente de adoração. Só no ambiente de comunhão. Ali ele fala em línguas, ali ele profetiza, ali ele canta bonito, ali ele fala maravilhas. Mas, fora dali, não transmite aquilo que transmite no ambiente do culto. Ou seja, a mensagem, a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus confronta a mim. A palavra de Deus, ela me esmaga. A palavra de Deus, ela me humilha todos os dias. A palavra de Deus, ela me derruba todos os dias. Ela me põe no chão todos os dias, a palavra de Deus. Mas é esta palavra que me humilha, que me põe no chão, é a mesma que me mantém de pé, que me sustenta, que me dá força, que me dá ânimo, que me renova diariamente. É esta palavra. Ou seja, ela me confronta, mas também me sustenta. Essa é a palavra. Dentro disso, dentro daquilo que eu absorvo, a vida que eu levo pela palavra, eu transmito a outras pessoas. A vida que eu levo, conduzido pela palavra, eu transmito às outras pessoas. Testemunho. A transformação que essa palavra me dá pode alcançar outras pessoas. O testemunho que eu transmito através da transformação dessa palavra pode alcançar outras pessoas. Mas vamos voltar aqui no raciocínio. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Aí o versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Deixe o perverso os seus caminhos e o iníquo os seus pensamentos. O perverso e o iníquo. O perverso é aquele que só maquina o mal. É aquele que só projeta o mal. É aquele que só quer derrubar os outros. É aquele que só quer passar a rasteira nos outros. É aquele que só quer ver os outros no chão, sofrendo. É aquele que se alegra com a queda, com o fracasso, com a renúncia, com Meu Deus do céu. Tem gente que se alegra quando o irmão desvia. Tem gente que, o perverso, ele se alegra quando o irmão desvia. A palavra de Deus, vou falar para que você compreenda. A palavra de Deus está sendo direcionada para o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é direcionada para o povo de Deus. Então eu estou falando, a Bíblia está falando que há perverso no meio do povo de Deus. Mas o mesmo Deus que diz que há perverso e iníquo no meio do seu povo, é o mesmo Deus que diz: busque-me enquanto você tem oportunidade de me encontrar, porque eu estou perto de ti. Mas ao mesmo tempo você tem que deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Aquele que só para maquinar o mal, aquele que só para projetar, derrubar, denigrir, difamar aqueles que se prestam para fazer o mal, perverso e iníquo. E Deus está dizendo: busque-me enquanto você pode.
Achai e eu estou perto. Abandone o seu caminho e deixe os seus pensamentos. Abandone o caminho da perversidade, abandone o caminho do mal, abandone os pensamentos iníquos, abandone a projeção daquilo que é desagradável a mim. E aí ele te convida, converta-se ao Senhor. No meio do povo de Deus, eu vou frisar para que você compreenda. No meio do povo de Deus há iníquos e há perversos, há malignos e há ímpios. No meio, a palavra é direcionada para o povo. Gênesis e Apocalipse. Aí Deus está falando, buscai o Senhor, a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá de ti. Converta-se ao Senhor, que Ele terá misericórdia da sua vida. Converta-se ao Senhor e desfrute do amor que Ele tem por ti. Converta-se ao Senhor e desfrute das promessas que Ele tem para a tua vida. Converta-se ao Senhor e cumpra os propósitos que Deus tem para realizar através de ti. Porque Deus não chamou ninguém à perversidade, Deus não chamou ninguém à maldade, Deus não chamou ninguém à iniquidade. Deus nos chama à santidade. Deus nos convida à santidade. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. De quem? Do perverso e do iníquo. O perverso, o iníquo que se converter, se arrepender, Deus há de compadecer-se dele. Deus há de revelar este amor de João 3,16, o amor que Deus é de João, da primeira epístola de João. Deus é amor. Esse amor Deus há de revelar. Você vai viver esse amor. Você vai transmitir esse amor, porque Deus teve compaixão. Glória a Deus. Irmãos, eu não gosto muito de falar, mas eu estou vivo pela graça e misericórdia de Deus. Vivo eu pela graça e misericórdia de Deus. Porque pela vontade do homem, pelo projeto do homem, pelos planos de Satanás, eu estava morto. Pelos planos de Satanás, eu estava morto. Vivo eu, porque Deus teve misericórdia de mim. Vivo eu, porque Deus teve misericórdia de mim. E quantos que hoje estão na presença de Deus, pregam a palavra de Deus pela misericórdia de Deus, porque Deus o arrancou, Deus o tirou das garras de Satanás. Deus os arrancou das garras da morte. Deus os tirou. Na última hora, no último momento, quando Satanás imaginou assim, esse é meu. Esse não tem mais salvação. Aí Deus se levantou, falou, de jeito nenhum, ele pertence a mim. Ei, Deus. Ele se compadecerá
e volta-te, presta atenção, deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É rico em perdoar. Tem gente que diz que não aceita a Cristo ou não serve a Deus porque fez coisas terríveis. Não, eu não sou crente porque eu fiz coisas terríveis. Deus não vai me perdoar por isso, pelo que eu fiz. Isso é o que o diabo põe na tua cabeça. Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Que as obras da carne, obras infrutíferas que você realizou, não tem perdão. É isso que o diabo quer que você pense. É nisso que ele quer que você acredite. Mas a palavra de Deus diz que ele é rico em perdoar. Ele tem perdão para ti. Ele tem algo novo para a tua vida. Ele tem coisas novas para que você viva. Basta você tomar a decisão e mudar o caminho, abandonar, deixar esse caminho a qual você está trilhando. Tomara dessa decisão de se achegar ao Senhor, porque Ele é rico. Ele é rico em perdão. O que é rico? Ele tem perdão em abundância. Ele tem perdão incontável. Ele tem perdão sem medida. E ele diz mais no versículo 8. Olha o convite. Deixe o seu caminho e deixe os seus pensamentos. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos, os meus caminhos. Ou seja, eu tenho algo novo. Eu tenho perspectiva. Eu tenho direção nova para você. Só se você deixar esse caminho e esses pensamentos. Você vai viver nos meus pensamentos e vai andar nos meus caminhos. Você vai viver na minha vontade e na direção que eu te conduzir. Você vai viver segundo os meus pensamentos que eu tenho para você. Porque os pensamentos de iniquidade não são meus. Os caminhos da perversidade não são meus. Mas se você se converter, receba o perdão, e os meus caminhos serão seus e os meus pensamentos serão seus. Perspectiva, direção nova, vida nova. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O meu caminho vai além do que você imagina, e os meus pensamentos vai além daquilo que você pensa. O meu caminho vai além dos seus caminhos, os meus caminhos têm perspectiva maiores do que as suas, os meus pensamentos são mais agradáveis do que os seus. É o que eu tenho para vós. É o que eu tenho para você. Nos meus caminhos tu vai pensar, nos meus caminhos tu vai andar por lugares inimagináveis, porque são mais altos, são maiores. Nos meus pensamentos tu vai pensar coisas extraordinárias, coisas abençoáveis, coisas abençoadas, porque os meus pensamentos são os melhores. Nos meus caminhos, a direção, os pensamentos vai te levar às coisas grandes.
é outra perspectiva, é além dessa perspectiva que você está construindo. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam sem que primeiro regue a terra, e fecundem, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Assim como cai a chuva do céu, assim como a chuva e a neve, assim como cai a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem antes primeiro regar a terra e fecundar e fazer brotar para dar semente ao semeador, assim como a chuva tem e a neve é gelo, assim como a chuva e a neve tem o seu propósito, assim como a chuva cumpre o propósito dela de fecundar a terra, fazer brotar a semente, para que através da semente haja pão para aquele que come, o semeador. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim. A palavra de Deus vai, faz o efeito necessário e ela retorna. Lembra de Romanos 11, se não for a memória. Romanos 11, 32. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus dá, através de Deus nós de Deus vem, por ele nós fazemos e para ele nós nós entregamos, ou seja, aquilo que Deus nos dá, ele nos usa e é a glória, o nome dele é glorificado. Nós trabalhamos para a glória dele. Ele nos dá a capacidade, nós trabalhando para a glória dele. Ele nos dá a capacidade de ministrar, de pregar, de operar milagre, através de poder. Ele nos dá poder, nós operamos, nós, pela oração, pelo poder, nós impomos as mãos, o enfermo é curado, o paralítico é levantado, o câncer some, a obra de bruxaria é lançada fora, a ferida é sarada, mas tudo isso é para que a glória, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Ele nos dá a capacitação, ele nos capacita para que nós fazemos a vontade dele e o gloriamos em nossas ações. Amém? Presbítero Whindersson, Miranda Serra. Meu filho quiser entrar, dá um sinal aí, fala que sim, que eu já chamo o senhor aí. Ou seja, a palavra de Deus, ela é assim nas nossas vidas. Deus lança a palavra, Deus nos dá a palavra para que ela fale conosco na nossa necessidade. Se estivermos andando de acordo com a vontade de Deus, Deus vai nos dar uma palavra que vai nos abençoar e nos fortalecer para nós continuarmos. Mas se nós estivermos andando ou nos comportamos de maneira que desagrada a Deus, a palavra que Ele vai nos dar é uma palavra de confronto. Ele vai revelar aquilo que está desagradando a Ele. Ele vai nos revelar aquilo que estamos fazendo que está desagradando a Ele, porque nós estamos andando em desacordo com a vontade dEle. Amém? Whindersson, se o senhor quiser entrar, fala aí que eu chamo o senhor. Amém? Para nós conversar um pouquinho, matar a saudade. Presbítero Whindersson, lá de Miranda da Serra. Amém? Meu amigo, confesso que estou com saudade do você já.
Amém? Se Deus quiser, vai preparar um tempo para nós aí, em nome de Jesus. Ou seja, da mesma forma que a chuva vem, a neve vem, e ela não retorna para o céu, sem antes cumprir o propósito dela, que é regar a terra, fazer a semente brotar para que o semeador tenha o que comer. Para que o semeador tenha o que comer. Ou seja, assim é a palavra de Deus. Ela vem, cumpre em nós o efeito necessário para que nós possamos agradar a Deus. A palavra de Deus, ela cumpre em nós, naquele que está ouvindo, naquele que está lendo, o efeito para que nós venhamos agradar a Deus. Se estivermos andando em acordo da vontade de Deus, a palavra de Deus, ela pode ser de várias as formas. Ela vai nos agradar assim. Amém? Num contexto bem simples para que vocês compreendam. Ela vai ser agradável a nós. Ela vai nos fortalecer porque nós estamos fazendo a vontade dele. Mas se a partir do momento que nós vivemos para cumprir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, viver do jeito que quer, agir da forma que quer, falar o que quer, se comportar da maneira que quer, a palavra de Deus vai nos confrontar, irmão. A palavra de Deus vai, como diz Hebreus, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, ela vai na onde está o erro. Ela vai esmiuçar. Por quê? Porque eu estou andando segundo as minhas próprias vontades. Porque eu não estou fazendo o que o meu Senhor quer que eu faça. Porque eu estou vivendo segundo o que quero. Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ou seja, Deus lança uma palavra, a palavra de Deus é lançada para surtir o efeito necessário. Quer ele bom, quer ele ruim. Quer ele uma palavra que me dê força, quer uma palavra que me abate, porque eu estou errado. A palavra que me abate é a palavra que me abate porque eu estou vivendo segundo as minhas próprias vontades. A palavra que me fortalece é a palavra que me dá força para perseverar, continuar, é a palavra que eu recebo quando eu estou cumprindo os propósitos e a vontade de Deus. Se eu estiver andando em desacordo, essa palavra vai me abater, ela vai me confrontar, ela vai machucar. Mas a palavra que me machuca hoje, irmão, é a palavra que me mantém de pé amanhã. Essa é uma compreensão que poucos têm. Às vezes recebe uma palavra forte, uma palavra pesada, uma palavra dura e sai reclamando, sai questionando, sai murmurando, sai resmungando. Mas por que eu recebi essa palavra se tinha 50 pessoas no ambiente, se tinha um monte de gente lá e nem todo mundo saiu da forma que eu saí? Porque nem todo mundo vive da forma que tu vive. Nem todo mundo tem os mesmos comportamentos que alguns têm. Muitos, ou muitos poucos, vivem para agradar a Deus. Muitos, ou muitos poucos, vivem segundo a vontade de Deus. Vivem segundo o propósito de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai cumprir o efeito necessário. E quem é que designa isso? Está no versículo 11 aí. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É Deus, irmão. A palavra, a mensagem, não é do pregador. A palavra não é do pregador. A mensagem não vem do pregador. Ah, Deus, tu és maravilhoso, Pai.
A palavra é de Deus, a mensagem vem do Espírito Santo, a palavra vem de Deus através do Espírito Santo. A igreja, o povo, é dele. E ele vai corrigir, ele vai disciplinar esse povo, ele vai confrontar esse povo na palavra. Mas a Bíblia nos diz assim que Deus, ele corrige e disciplina quem ele ama. Ele corrige e disciplina quem ele ama. Glória a Deus por Deus estar te corrigindo, te confrontando. Glória a Deus por isso. Glorifique a Ele por isso. Porque no dia que Ele parar de confrontar você no seu pecado, de disciplinar você pela palavra, aí, irmão, se preocupe. Se preocupe muito. Porque é sinal que tu está sozinho. É sinal que Deus já te entregou as suas próprias vontades. Romanos capítulo 1, a partir do 26, 27 ali. Chega um ponto da pessoa endurecer tanto o coração, desprezar tanto a palavra, desprezar tanto a Deus, que Deus acaba entregando a ela mesma. Deus não entrega você a Satanás, entrega você a você mesmo, porque você, por si só, se destrói. Por si só se destrói. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos dá força a cada dia. É Deus que nos renova diariamente. Jeremias diz, Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se fazem nova a cada manhã e é pelas misericórdias dele que nós não somos consumidos. É pela misericórdia de Deus que não somos consumidos, porque ele é misericordioso para conosco. E mais misericordioso para aqueles que o obedecem, para aqueles que andam segundo a sua vontade, para aqueles que vivem segundo os seus propósitos. Porque o rebelde, chega um tempo que Deus acaba entregando ele para ele mesmo. Porque lá na frente, se ele não se arrepender, lá na frente, ele vai acabar se matando, vai acabar se destruindo. Alguma coisa vai acontecer com ele. Por quê? Por rebeldia. Pela rebeldia. Por não atender a palavra, por não receber a palavra, por desprezar esta palavra, por negar esta palavra, por não viver segundo a vontade de Deus. E quantos, irmãos? Quantos e quantos? Infelizmente, eu estou falando no meio da igreja, Quantos são aqueles que vivem segundo as suas próprias vontades? Não aceita, não recebe, não quer a palavra, não quer ouvir a palavra, não tem interesse pela palavra, não quer viver segundo a palavra. São quantos? São quantos? A paz do Senhor, pastor Guilherme. Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Só vitória, amém? Graças a Deus. Só bênção. Amém? Quantos são os que têm a palavra de Deus em casa? Ah, é minha Bíblia. É a palavra de Deus, irmão. Deus quer falar contigo. Deus quer falar com você. Abra, leia, medite, busque compreender. Deus quer falar. Deus quer falar. Não despreza a palavra de Deus, não. Não negligencia a palavra de Deus, não. Guilherme, fala comigo aí. Você quer entrar aí, filho? Fala comigo que eu chamo você aí já. Fala comigo aí. Manda o convite aí e entra aí.
Entra aí. Eita Deus. Deus fiel. Quer entrar? Manda um convite aí que eu já aceito aqui. Que eu já vou encerrar. Já vou encerrar já. Buscai o Senhor, irmão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não despreze a palavra, não despreze a palavra. Salmos de número 1. Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Meu compromisso é com isso aqui. Com a palavra de Deus e com Deus. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. E o seu compromisso também. Amém? Medite nesta lei. Josué capítulo 1, versículo 8. Medita no livro destas leis para que possa prosperar todos os seus caminhos. Ou seja, tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu preciso está aqui dentro. Amém? Amém, meu filho? Deus abençoe. Vamos marcar uma live aí. Vamos marcar uma live nós dois. Amém? No dia que o senhor tiver um tempo aí, nós marcamos uma live. Beleza? Ai, Deus. Deus é bom demais, irmão. Deus é bom demais com a gente. Deus é misericordioso conosco. Amém? Estamos de pé pela misericórdia de Deus. Estamos de pé pela graça de Deus. Estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. Porque pela nossa vontade, nós larga tudo e vai viver, retrocede, volta para trás. E aí a palavra de Deus diz assim: aquele que retorna, aquele que volta, é como um cão que volta ao próprio vômito. Ou como o porco, a porca, depois de banhada, vai lá e se lamia de novo. Amém? Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. Medo de abrir a Bíblia e ler. Leia a tua Bíblia, irmão. Deus vai te direcionar, te revelar coisas maravilhosas, tremendas. Amém? Mais uma vez reforçando, irmãos, se Deus quiser, nós vamos estar retornando com as lives, amém? Retornando com as lives, mas lá no Instagram, devido a novas políticas do Facebook, está apagando os vídeos após 30 dias de publicação. O Facebook está apagando os vídeos, por esse motivo, vou estar fazendo as lives no Instagram, amém? Vou estar deixando o Instagram logo após finalizar a transmissão, amém? Você está convidado a nos seguir, amém? Você está convidado a nos seguir lá no Instagram, a plataforma a qual estarei transmitindo, se Deus quiser, as próximas lives, amém? As minhas lives, irmão, para você que me acompanha já há algum tempo, é dessa forma aqui, Bíblia aberta e palavra de Deus, amém? É dessa forma. Se Deus quiser falar com você, aí ele vai falar por aqui, amém? Se ele quiser me usar para falar com você, ele vai me usar, mas primariamente ele vai falar com você através da palavra dele, amém? Convido você a estar nos seguindo no Instagram, amém? Creio que a próxima live já estará sendo transmitida pelo Instagram, amém? Não sei quando vai ser, mas eu creio que Deus vai nos direcionar, amém? Transmiti hoje esse texto porque foi algo que me chamou a atenção no meu devocional na parte da manhã, amém? A qual Deus direcionou para estar fazendo esta live
à noite. Tem alguns textos, amém, que Deus vem me direcionando e eu acabo não fazendo as lives, eu ainda acabo não transmitindo, eu tenho falhado nisso, amém? Mas eu creio que a gente vai estar logo mais fazendo essas lives dentro daquilo a qual o Senhor venha nos direcionar através da palavra dele, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e o convite está lançado a você para nos seguir lá no Instagram, amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, seu trabalho, que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida e que o Senhor a cada dia lhe fortaleça, lhe renove, amém? Pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que se encontra enfermo, receba uma palavra de cura para a tua vida. O Senhor te cura em nome de Jesus Cristo. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu profetizo bênção, eu profetizo cura sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.